E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui responder as questões sobre a Primeira Guerra Mundial. Foi outro assunto trabalhado em sala de aula, quando a gente estava na rotina normal do colégio. E vamos aqui para a primeira questão. A primeira questão é um tema muito importante da Primeira Guerra Mundial. Fala de um dos fatores da Primeira Guerra Mundial. A gente viu em sala de aula que há vários fatores para a Primeira Guerra Mundial. E um dos fatores da Primeira Guerra Mundial é aqui a primeira questão. A gente viu que um dos motivos da Primeira Guerra Mundial foi a disputa que houve em decorrência da chamada Revolução Industrial. Um processo que não foi igual, um processo que não aconteceu ao mesmo tempo nos países. Você teve países que foram primeiros, países que foram depois. E qual é o problema? O problema é que a Primeira Guerra Mundial, ela acirrou a disputa por uma série de mão de obra, uma série de matérias-primas que são limitadas no mundo. Então você teve um problema com relação a tudo isso, que é a questão dessa disputa. Então você teve o predomínio da industrialização, essa industrialização sobre a manufatura, que era um antigo esquema de produção, vai levar os países da Europa a disputarem territórios ultramarinos, a África e a Ásia principalmente, e essa disputa de territórios ultramarinos vai acirrar disputas internas entre as grandes potências da Europa. Você tem aqui que o item correto da primeira questão, por isso é a questão do item C. Foi consequência do triunfo da indústria sobre manufatura, que provocou uma concorrência em nível mundial, levando ao choque das potências capitalistas e imperialistas. A segunda questão é interessante porque ela fala dos efeitos da Primeira Guerra Mundial sobre as chamadas sociedades liberais que existiam ali no século XIX, que foram criadas no contexto da Revolução Industrial. E é interessante essa questão porque ela fala do chamado pós-Segunda Guerra Mundial. Da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial pôs em choque, porque foi necessário o quê? Foi necessário que o Estado intervesse na economia no chamado esforço de guerra. Fábricas de panela passam a fabricar o que agora? Bala. Operários vão para o fronte de batalha. Então, houve um intervencionismo pesado do Estado na economia, e no pós-guerra, com a destruição dos países, com a dissolução das nações, você vai ter uma ascensão das ideias nazifascistas que aparecem aqui como salvadoras. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra que levou milhões de vidas, que destruiu milhares de cidades, que deixou a Europa arrasada. E nesse território destruído, as ideias nazifascistas, as ideias do Hitler, as ideias do Mussolini, as ideias enfim, de ideologias autoritárias e totalitárias vão se predominar. Eles vão vender uma salvação, há pessoas que vão comprar essa ideia, e o item A é o item correto. Já com relação à última questão, ela traz três enunciados, ela traz três letreiros, e esses três letreiros você tem que saber qual ou quais estão errados. Primeiro enunciado fala o quê? Primeiro enunciado fala a defesa da soberania de determinados grupos minoritários nacionalistas levou as grandes nações industriais a empreender pequenas guerras que potencializavam as diversas animosidades. Nesse aspecto, compreendemos a realização de uma corrida armamentista que alcançaria seu auge em momentos antes da Grande Guerra, iniciada em 14. Corretíssimo. De fato, você tinha chamado paz armada no contexto Primeira Guerra Mundial. Você não tinha uma guerra de fato, você tinha pequenas guerras locais, mas você tinha todo um espírito já para que houvesse uma guerra, já que você tinha essa industrialização, já que você tinha essas pessoas se preparando para uma possível guerra. O segundo enunciado fala a seguinte coisa: ao contrário do previsto na Primeira Guerra Mundial, não foi resolvida em um curto prazo de tempo. A fragilidade militar das nações envolvidas na guerra dificultou o aparecimento de um vencedor em conteste e fez com que as batalhas se arrastassem ao longo de 4 anos e 3 meses. Tá errado porque ele fala de fragilidade militar, eram grandes potências militares da época, não havia fragilidade militar, e está errado porque fala que não havia vencedor em conteste. Houve. A Alemanha foi arrasada, a Alemanha perdeu a guerra por causa da intervenção dos Estados Unidos, ela estava quase vencendo a guerra ali no final da Primeira Guerra Mundial, só que você teve a questão dos Estados Unidos, que entrou com uma força nova e acabou vencendo a Alemanha. Houve sim vencedor em conteste. E o terceiro fala que ao fim da Primeira Guerra Mundial, a Europa começou a sofrer uma verdadeira crise de valores. Em meio às desilusões de um continente destruído, as tendências comunistas e fascistas começaram a atrair boa parte da população.
Nós já vimos isso na questão passada, isso é verdade. Então, apenas a 2 está incorreta. Item B. A quarta questão, ele coloca aqui alguns artigos do chamado Tratado de Versalhes, que é o tratado que foi imposto à Alemanha depois da vitória dos aliados da Entente sobre a Tríplice Aliança. E o item correto aqui é o item impôs duras sanções à Alemanha no fim da Primeira Guerra Mundial, fazendo-se ressurgir o nacionalismo e reorganizando as forças políticas do país. A Alemanha perdeu a guerra, ela foi colocada como única culpada, foi ocupada, perdeu territórios, foi obrigada a pagar pelas indenizações dos países vencedores, e por causa disso você tem aí um sistema de revanchismo que vai voltar na Segunda Guerra Mundial com Hitler. A quinta e última questão fala sobre um assunto parecido com a primeira questão. Ele fala sobre a questão das disputas territoriais. Ele fala sobre o item B. Ele fala que 3 décadas, de 84 a 14, separaram o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa. Do século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial, é período do imperialismo, da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. Então o item correto aqui é o item que fala das disputas territoriais. Você teve que as disputas na África e na Ásia vão criar uma série de tensões na Europa, vão criar uma paz armada e vão, depois de um tempo, culminar num evento triste, catastrófico, que foi a Primeira Guerra Mundial. Bons estudos, lembre-se que quarentena não é férias, fique em casa.